Salmos 55, versículo 1. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa muitos ensinamentos. Aqui Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas conversa. Mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu, porém, invocarei a quem? A
Deus, e o Senhor o quê? Me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê, Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias, que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. A pessoa pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido as orações. Deus é Deus que ouve orações, Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração, eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual, e eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando. Olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia, engano não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor.
Quando você vê, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações, no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais, porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus, porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado,
Mas ele disse aqui, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um. Mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga: maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado, vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga: maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Diga: eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar, está 50 versículos aqui, o 19. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua. Nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele, não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não há um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje
que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque aí, do último versículo. Leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus. Que nós só temos direções confiando em Deus. Que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída. Só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro. Eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil. Confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10. Põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel,
Pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você. Ele é Deus, Ele é a nossa segurança. Pode vir o que for contra, quem confia em Deus vence. Quem confia em Deus é como os montes de Sião que não se abalam. Se você se abalou com alguma coisa, se você está com medo de alguma coisa, entregue tudo, lance tudo em Deus, e pode sair daqui confiando que vai dar certo. Fique em pé, diga: eu confio em Deus. Fala com vontade, diga: eu confio em Deus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal para sempre receber as mensagens. Eu tenho certeza que cada dia você vai ficar mais firme na sua fé. Tá bom? Muita luz para você e até a próxima. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, último livro da Bíblia, no versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Apocalipse, capítulo 6, no versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Quem já achou, levante, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nosso Pai, ajuda-nos a entender. Esse livro, o Senhor deixou essa revelação para os teus servos. Os ímpios não entendem nada, mas nós entendemos, porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Que essa palavra seja compreendida por todos, meu Pai, claramente. Abençoe em nome de Jesus, eu te peço. Nos dê ouvidos para te ouvirmos. É importante isso para nós. Mais importante do que tudo, a tua voz é que faz a nossa fé ser fortalecida. É a tua palavra que nos guia, que nos ensina. Então fala conosco agora, em nome de Jesus. Eu empresto minha boca ao Senhor. Estou aqui de corpo, alma e espírito para ser usado por ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Se o livro do Apocalipse fosse lido como os salmos são lidos, as pessoas seriam mais fortes espiritualmente falando. As pessoas gostam dos salmos, as pessoas buscam palavras que dão forças e desprezam esse livro do Apocalipse. Esse livro que nos mostra como tudo vai terminar. E é importante você ter esse entendimento. Você não deve ter medo do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Deus quer que você tenha essa revelação, esse entendimento do que vem pela frente. Esse livro é cheio de símbolos, justamente por causa disso. Para só os servos com entendimento de Deus compreenderem o que está escrito aqui. Não aprender sobre o Apocalipse é semelhante a você assistir um filme e sair do cinema ou desligar a TV antes do filme acabar. O final é o mais importante. E aqui está o final de tudo, de tudo. João começa tendo essa visão de Jesus glorificado. Depois, as 7 cartas para as 7 igrejas, simbolizando a totalidade das igrejas. Nós estamos incluídos em uma daquelas cartas. Uma das cartas do Apocalipse é você, é para você. Embora todas nos deixem lições. Depois ele tem a visão do trono, do cordeiro com o livro. Só o cordeiro, que é o Senhor Jesus, que abre o livro. E aqui começam a abertura dos 7 selos. E eu queria ler com você esse versículo 1 do capítulo 6, que diz assim:
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de quê? De trovão: vem e vê. E olhei, versículo 2, e eis que um cavalo, que cor? Branco. E o que estava sentado sobre ele tinha o quê? Um arco. Aparece flechas aí? Não, só o arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Olha para mim, por favor. Agora não converse, só ouça e pense, por favor. Os cavalos, os próximos 4 selos, né, esse e mais 3 selos, são os 4 cavalos que simboliza guerra. Um período difícil que a humanidade vai enfrentar. Mas esse primeiro cavalo, embora muitas pessoas pensam que é o Senhor Jesus, porque aqui em Apocalipse também aparece um outro cavalo branco e dá as características que é o Senhor Jesus, mas esse aqui não. Esse aqui simboliza o anticristo, o engano. Ele tem um arco, mas ele não tem flechas, porque a arma que ele vai usar é a arma do engano. Quanto mais engano no mundo, simboliza que nós estamos chegando perto do fim. Quanto mais engano tem nesse mundo, mais nós estamos chegando ao final de tudo. Aqui mostra como o anticristo vai agir. E você sabe que com um discurso, no cenário que nós já estamos vivendo, onde o mundo quer paz, um discurso de paz, de prosperidade, de um mundo melhor, quem vai contra? Ninguém vai contra. Quem for contra, logo logo vai ser eliminado, cancelado, bloqueado, separado. E você sabe que cada dia está ficando mais fácil do ser humano ser controlado. Nunca foi tão fácil para o ser humano ser controlado, ser achado, como agora, devido ao avanço da tecnologia. Eu fiz uma pergunta na inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta e ele respondeu assim para mim: bispo, se você quiser eu detalho mais. Já chamou de bispo. Você vê que hoje, devido à internet, é fácil ter os nossos dados. Está fácil. Tem países que está tão fácil controlar, países de primeiro mundo, com dinheiro digital vai ficar mais fácil ainda. Então, do mesmo jeito que o Senhor Jesus, antes de vir, teve João Batista preparando o caminho para ele, hoje tem tudo sendo preparado para a chegada do engano, do anticristo. O espírito do anticristo já age, mas essa pessoa vai surgir unindo, com falsidade, como falso Messias, como falso Cristo, e a maioria infelizmente vai cair nesse engano, e quando acordar já vai ser tarde demais. Então ele vai chegar com boas propostas, ele vai chegar com um bom discurso, ele vai chegar agradando. Você vê, depois da Segunda Guerra Mundial, você vê união de países que você nunca imaginava, a Europa unida, a União Europeia. Então você consegue imaginar
que não vai ser difícil para ele, com um bom discurso, ter um controle único, uma moeda única, uma religião única. Você já deve ter ouvido falar do ecumenismo. Você sabe que as maiores guerras é por causa de religião. Então ele vai vir trabalhando pesado com um objetivo: de enganar. De enganar. Se você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa muito vigilante. Você procura ter muito cuidado. Se você está bem espiritualmente, você procura ter muito cuidado com a sua vida, para não ser enganado pelo diabo. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas estão enganadas acerca da própria fé delas. Se você é uma pessoa que foi curado, abençoado, teve vitórias ou está tendo vitórias pela fé, mas morrer sem salvação, você perdeu. A sua fé não cumpriu o papel dela. O papel principal da nossa fé é nos salvar. A fé pode conquistar mundos e fundos, mas se você é uma pessoa de Deus, ainda que você não conquiste tudo o que você quer, se você conquistar a sua salvação, arrebentou. Essa semana que passou, um bispo nosso morreu dormindo. Você sabe o que é você estar dormindo e acordar no céu? Agora, sabe o que é você ter sido abençoado, curado, ter tido muitas vitórias e morrer para o inferno? O que você vai fazer? Pensa, o que você vai fazer? Se sua fé não te salvar, ela não serviu de nada, foi em vão. Se sua fé não te salvar, você está enganado dentro da igreja. O diabo está te enganando dentro da igreja. Se a sua fé não te mudar, se a sua fé não te salvar, se a sua fé não te transformar, você está enganado. O anticristo nem surgiu, mas o espírito do engano já está enganando você. Não se iluda com as coisas desse mundo, porque o diabo quer que você pense que a sua fé é só para o lado de cá, mas a nossa fé é principalmente para o lado de lá. Esse mundo, nós vamos mergulhar no livro do Apocalipse e você vai ver o que vem pela frente. Não são coisas boas, mas se você está salvo, você não está preocupado com isso, porque você sabe que Jesus vai arrebatar a igreja dele. Você sabe que enquanto você está aqui nesse mundo, Deus está te guardando. Claro, você fazendo sua parte. O diabo, ele não está ao nosso derredor manso, tranquilo. A Bíblia fala, vamos dizer que você é o púlpito, e eu estou aqui simbolizando o mal. A Bíblia fala que ele fica ao nosso derredor como o quê? Bramando como um leão, com fome, com sede de almas. O mal quer almas, ele quer almas, ele deseja a sua alma. Ele não desistiu de você, nem de mim. As pessoas que já foram endemoniadas, que em nome de Jesus elas foram libertas, saiba que vira e mexe o diabo volta para dar uma olhadinha, tá? Para ver se tem lugar para ele. Sabia disso? Você sabia que não é só Jesus que vai voltar? O diabo também volta, e sempre está olhando para ver se a vida está vazia, para ver se tem lugar para ele. O diabo não desistiu não, ele não está brincando não, ele não está de férias não, ele está ao nosso derredor, ele está aqui ó, furioso, revoltado, porque os seus olhos se abriram, porque você agora está andando na verdade, porque a sua alma não vai viver com ele eternamente, mas ele tem esperança de um dia sua alma
voltar para as garras dele. Então ele volta, ele dá uma olhada, ele vê se tem como ter de volta quem ele perdeu. O diabo quer almas. Se você é uma pessoa de Deus, você vigia. Você está nesse mundo mal, mas você está vigiando, resistindo às tentações, às ofertas do diabo. Você está dizendo não para mulheres, para homens. Você está dizendo não para a sua vontade, para o pecado. Você está abrindo mão de tudo que não presta para preservar a sua salvação e não ser enganado pelo diabo. O anticristo é o espírito do engano. E as pessoas vão se dobrar, vão bater palmas. E quando acordarem, já vão estar presas nas garras do diabo. Nós estamos presenciando coisas fortes no nosso tempo. E a melhor coisa que você pode fazer é colocar dentro de você: cada dia eu vou ficar melhor espiritualmente. Eu vou terminar esse ano bem espiritualmente. Eu vou terminar esse ano de pé. Eu vou me encher do Espírito Santo. É a melhor coisa que você pode fazer. Amém? Estamos dando início ao jejum de Daniel nos últimos 21 dias do ano. Não é de comida não, você vai se desligar de informações. Ah, bispo, mas eu trabalho, eu uso rede social. Usa só para o seu trabalho. Mas procure se alimentar mais da palavra. Procure se fortalecer mais espiritualmente. Procure gastar tempo com as coisas de Deus. Não seja aquele tipo de pessoa que busca Deus só aqui dentro, só dentro da igreja. Deus quer essa comunhão diária, essa dependência. Ele quer que de fato você seja dele, que a sua entrega seja verdadeira, que você viva nesse mundo esperando a sua salvação. É a melhor maneira de viver nesse mundo. Quando uma pessoa de Deus morre, nós falamos: ela foi promovida, ela está melhor do que nós. Daqui a pouco é minha hora, daqui a pouco é sua hora. Deus determinou isso. Nós não vamos ficar aqui para sempre, não. Daqui a pouco nós vamos partir. Não deixe o diabo te enganar. Olha esse versículo, capítulo 1, versículo 9 de 2 Pedro. Coloque aí, lê alto aí. Alcançando o fim da vossa fé, as bênçãos. Não é não? É o que? A salvação das vossas almas. Olha para mim aqui. Sua alma está salva. Você tem certeza? Deus não quer você triste não. Ninguém vai sair daqui triste não. Deus quer você alegre, feliz. Mas a maior alegria que Ele quer que você tenha, sabe qual é? Alegria de quê? Salvação. Às vezes você vê a pessoa com a vida tão simples, mas tão alegre, tão feliz. E você diz: meu Deus, por que essa pessoa é tão feliz? Porque ela está salva. Ela está feliz da vida. Feliz, alegre. Ela pode não ter resolvido tudo ainda, a vida dela pode não ser fácil, pode ser uma guerra, mas o que ela espera é novos céus e nova terra. O que ela espera é do lado de lá. Por isso que ela tem essa alegria, essa felicidade. Não deixe o diabo te enganar. Se você estiver bem em todas as áreas, mas estiver mal espiritualmente, você não entendeu nada da sua fé. Peço que Deus abra o seu entendimento, que Deus te ajude a compreender de fato o plano da salvação, para que o mal não te engane, mas que você viva atento, para que sua fé cumpra o papel dela, que é te salvar, sair desse mundo
vitorioso. Tem várias maneiras que o diabo usa para querer nos enganar. Isso quer dizer, bispo, que a gente tem que vigiar todo dia? Exatamente. Isso quer dizer que a gente tem que dar tempo toda hora? Exatamente assim. É sua parte. Ninguém pode fazer isso por você, se você quer ser salvo. Fiquem todos em pé e olhe para mim agora para você entender. Você consegue enxergar a luta do diabo para tirar sua salvação? Você consegue entender que a nossa fé tem que ser vigiada? Ela não pode ficar fraca. Já viu o ponteiro da gasolina? Você fica de olho, não fica? Fique de olho também na sua fé. Se o tanque vai baixando e daqui a pouco acende a luzinha, está na reserva, o carro vai parar. Nossa fé não pode baixar. Você consegue enxergar que o diabo luta para te enganar, para te esfriar? Se você não vigiar, você cai. Se você não vigiar, você perde sua salvação. Você consegue enxergar que o mal não desistiu da sua alma, que ele vai investir até o final? Ele já conseguiu vencer pessoas no finalzinho da caminhada, pessoas que começaram bem, pessoas que foram libertas do mal, mas não conseguiram manter o mal longe da vida delas. Você tem que se libertar do mal e manter ele longe de você com as decisões certas. Nós podemos tomar decisões certas. Eu queria orar agora. Se você está dentro da igreja enganado, iludido com as bênçãos, com o que Deus já te deu, com a sua vida nesse mundo, que Deus abra o seu entendimento antes que seja tarde demais. Eu queria orar por você. Essa reunião é pela sua alma. O foco dessa reunião é sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem alegria da salvação, se você precisa se limpar, se você precisa se esvaziar, se você precisa resolver algum problema com Deus, aproveite hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu quero que abra os corredores, por favor, e deixe aí a oportunidade para você se entregar. O diabo, quando tem oportunidade, ele não perde não, tá? Ele vai com tudo. Espero que você não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Se você quiser resolver seu problema com Deus, se limpar, se lavar, sair daqui cheio do Espírito Santo, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo entendimento que o Senhor abriu. Sabe, eu era cego, eu era enganado pelo mal e não percebia. Não só eu, todos nós, porque o mal cega o entendimento dos incrédulos, e nós achávamos tantas coisas. Há quem achava que quem fazia o bem ia para o céu, quem fazia o mal ia para o inferno. Há quem achava que só precisava ter uma religião. Há quem achava que era só não fazer mal a ninguém, que estava bom. Há quem achava que era só ser caridoso, que seria salvo. Sabe, a tua palavra abriu os nossos olhos. A tua palavra nos mostra a verdade. Eu sei que nem todos aceitam. Eu sei que o diabo está encontrando um espaço tão grande que o ser humano está dando, e cada dia tem enganado mais o ser humano.
E nós vemos tantas pessoas morrendo, indo para o inferno. É triste, meu Pai, mas essa é a nossa realidade. Tanta gente sendo enganada, e às vezes a gente fala, tenta ajudar, e mesmo assim a pessoa resiste. Só o Senhor, Espírito Santo, como o Senhor abriu o meu entendimento, abre dessa pessoa, que ela não seja enganada pelo diabo, que ela entenda o papel principal da fé, que é te agradar, que é a salvação eterna. Nós sabemos que não vamos viver aqui para sempre, nós vamos viver aqui por um tempo, mas não por todo o tempo, mas tem uma vida depois dessa. E é tudo que o diabo não quer que a gente entenda, pense, invista. As pessoas lá fora pensam que nós somos otários, fanáticos, loucos. Mas será que somos nós os loucos? Ou eles que estão brincando com a própria alma? Será que loucos são aqueles que te temem, que te obedecem? O Senhor chamou aquele homem que achou que estava tão bem, que poderia aumentar os celeiros, que ia desfrutar de grandes coisas. O Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. O Senhor sabe de tudo, aquele homem não sabia. Nós não sabemos o dia da morte, nós não sabemos o dia da tua volta, Senhor Jesus. Mas nós sabemos, meu Pai, que podemos estar de pé. Nós sabemos que podemos investir na nossa vida espiritual. Nós sabemos que temos que vigiar, te buscar, estar cheio do teu Espírito. Nós sabemos, meu Pai, que o diabo anda ao nosso derredor como um leão louco para nos tragar. Nós sabemos que vira e mexe, ele volta para dar uma olhadinha, para ver se tem espaço para ele, querendo voltar com mais 7 piores. E nós não queremos, meu Pai, correr risco de perder a salvação. Nós não queremos ser enganados dentro da igreja. Nós queremos andar na verdade, nós queremos fazer tua vontade, o que é certo. Nós queremos deixar nossa vontade no teu altar. Nós sabemos que para sermos salvos temos que carregar nossa cruz, renunciar ao nosso eu. Ajuda-nos, meu Pai, porque não é fácil. Vem, Espírito Santo, agora e faz a tua obra, meu Pai. Faz a tua obra. Ajuda essa pessoa que está esfriando, se enfraquecendo, voltando a fazer coisas que ela tinha parado, voltando a se misturar com que ela tinha se afastado, voltando a te desagradar. Como o Senhor fica feliz quando a pessoa rejeita o errado, quando a pessoa diz: eu prefiro passar dificuldade, mas não quero aquele dinheiro fácil. Eu estou aqui sofrendo, mas eu não vou ceder. Meu Pai, aquilo que já derrubou tanta gente não pode nos derrubar. Aquilo que outros não venceram, nós temos que vencer tudo pela nossa salvação. Renova-nos agora, fortaleça-nos agora, aviva a nossa fé. Nós queremos terminar esse ano de pé, nós queremos terminar esse ano acesos, nós queremos terminar esse ano bem. Vem, Espírito Santo, agora e ouve, meu Pai, as orações sinceras, as entregas verdadeiras. Eu não posso entregar a vida de ninguém a Ti. Eu não posso. Mas ela pode, a vida é dela, e nenhum diabo pode impedir isso. O diabo se alegra
enquanto a pessoa está dentro da igreja, meu Pai, fazendo a própria vontade, fazendo a vontade da carne. Ele se alegra enquanto a pessoa está dentro da igreja e a alma ainda não saiu das garras dele. Pai, há uma luta por almas, há uma luta, e tem gente se decidindo agora, passando para o lado certo, para o teu reino. Eu não estou vendo, mas o Senhor está ouvindo. Esse coração quebrantado, essa voz sincera, de alguém que já errou demais e não quer mais continuar no erro, de alguém que já fez muitas besteiras, mas agora quer fazer tudo certo. Oh Espírito Santo, vem agora, tira o engano, traz a verdade, traz. O mundo está mudando a verdade e mentira, o certo pelo errado, está trocando tudo. Cada dia está mais difícil viver nesse mundo, mas enquanto estivermos aqui, queremos ser luz para iluminar, queremos ser sal para trazer sabor, queremos ser tua testemunha para dar chance aos perdidos. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus, e faz tua obra agora. Não diga nada, faça silêncio. Em nome de Jesus, seja perdoado, seja livre do engano, seja livre de toda sujeira. Você pediu, você cantou pedindo: apaga os meus erros. Ele te ouviu, Ele apaga os seus erros. Ele faz do seu passado pó, e lança no mar do esquecimento. Mas Ele vem sobre ti agora e te dá paz, e te dá a verdadeira alegria que é da salvação. Essa nenhuma luta, nenhum problema, nenhum mal vai conseguir tirar. Era essa alegria que não entendiam quando viam os cristãos na arena sendo devorados pelos leões, mas felizes, chegando no céu com a vitória na mão, sendo queimados vivos, mas não abandonavam a fé. Pai, nos dá essa fé de resistir tudo que o diabo oferece, essa fé de dizer não para a glória desse mundo, essa fé para negar nós mesmos, essa fé que cumpre o papel certo de salvar nossa alma. Louvado seja o teu nome. Age, Espírito Santo, trabalha, meu Deus, trabalhe. Eu sei que nós estamos caminhando para o fim. Eu sei que o tempo de engano só aumenta. Eu sei que o diabo já enganou muitos. Guarda-nos, meu Pai, guarda-nos de todo engano, guarda-nos de nós mesmos, mas receba a nossa vida, entrega a sua vida a Ele. Ele já te perdoou, entrega a sua vida a Ele. Yesu siloni, sikula, sibaleleke ukweni. Balaka ngamanga,
Ibhebheze ulaka Badiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele Intukuthelo yami umlilo webubule shiso kubi Yakashula ngidliza inkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu Isimfoni yokufutheka Ikhethi ngelimambe Besiteji senkululeko Isimpaphe ezinolile Ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko kanyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifilise ekhuphukayo enokwakhami yokushaya Yakashula ngidliza inkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu Isimfoni yokufutheka Ikhethi ngelimambe Lesiteji senkululeko Ngiyinyoni endizayo Ngindizelela ngeni Ukushiya ubumnyama ngemuva Impi yangoba Isimpaphe ezinolile Ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko eneyopholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku ngiyifilise ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya Ngiyinyoni endizayo ngindizelela ngeni Ukushiya ubumnyama ngemuva impi yangoba Yakashula ngidliza inkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu Isimfoni yokufutheka Ikhethi ngelimambe Lesiteji senkululeko Yakashula ngidliza inkoko Uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami Ikhuphuka phezulu Isimfoni yokufutheka Ikhethi ngelimambe Lesiteji senkululeko Jizwe Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni Bolakhanga manga bebebezelulaka bayibeza ngenkululeko Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wegubula Ishiso kubi Yakashula ngidliza inkoko